Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 15 de outubro de 2022, dia de um profissional muito importante que nós celebramos aqui no Brasil, que é o professor. Eu costumo guardar uma frase que eu escutei, acho que se não me engano, de um imperador japonês, que ele falou que todos, independente da profissão, até mesmo o imperador, tem que passar pela mão de um professor. Então, que possamos, no dia de hoje, nesse mundo que às vezes observamos tão sem educação, né, orar pelos professores, né, por aqueles que nos ajudam, não somente na parte educacional e questão de intelecto, mas também desses professores espirituais encarnados, como é o Pereira, Sônia, que nos ajudam, e também os desencarnados que nos dão intuição para que nós nos mantenhamos sempre nesse caminho do aprendizado e da evolução espiritual. Então, parabéns a todos os professores no dia de hoje. Nós iniciamos, então, todos os sábados, às 12h30, aqui da cidade de Curitiba, para todo mundo, graças à tecnologia, o estudo da Revista Espírita. Nós estamos estudando na Revista Espírita o ano de 1860. Estamos no estudo de número 67 e demais estudos da Revista Espírita podem ser encontrados no nosso canal do YouTube, que para encontrá-lo, basta acessar o nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site também encontrarão outros estudos fornecidos pela casa, trabalhos da casa, que a casa oferece ao público, e também materiais diversos da doutrina espírita. Então, nós vamos iniciar um tema novo. Hoje nós vamos tratar um tema sobre Maria de Agreda, fenômeno de bicorporeidade. Então, gostaria que a Sônia Pereira desse uma breve explanação aí sobre bicorporeidade antes da gente começar esse estudo. Pode ser, Pereira? Pode sim. Sônia, quer começar? Pode ser. Então, na verdade, nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, que é o nosso perispírito, né? E nós sabemos, do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que Kardec fala sobre a emancipação da alma, que o perispírito pode se deslocar, né? E, aliás, ele faz isso todas as noites, né? Enquanto o corpo físico dorme, o perispírito sai do corpo, fica ligado a ele por um cordão fluídico, que alguns chamam de cordão de prata, né? E aí vai aos locais que tem vontade de ir, né? De acordo com a sua sintonia espiritual, né? E então pode ficar aqui na crosta terrena, pode ir em outro, no plano espiritual, enfim, né? E aí, também, quando a gente está em vigília, não dormindo, alguns espíritos, algumas pessoas conseguem se emancipar, né, e com o seu perispírito ir a algum local. Só que, normalmente, isso acontece até, eu acredito que comumente com todos nós, só que a gente está pensando naquele local, e Kardec diz que onde está o nosso pensamento também está a nossa alma, né? Então, provavelmente a gente vai até algum local, mas a gente não tem capacidade nem de visualizar aquele local lá no momento como está, ou se a gente visualiza, a gente não recorda quando volta para o corpo, né? Então, por exemplo, você está fazendo alguma coisa automática aqui, você está pensando em outro local, às vezes até na tua casa, por exemplo, e você, na verdade, está voltando lá, né? O teu espírito e perispírito juntos, né? Só que ninguém vê e nós mesmos não conseguimos lembrar das coisas que vimos naquele momento, né? Alguns conseguem, ao estar assim, nesse outro local, se tornarem visíveis e às vezes até tangíveis, né? Então, as pessoas veem que eles têm
dois corpos, né? As pessoas começaram a chamar de bicorporidade porque são dois corpos. Então, a pessoa com o corpo físico está num local e com o seu perispírito mais adensado, a ponto de ser visualizado pelas outras pessoas, estaria em outro local, fora do corpo físico, né? Às vezes próximo, às vezes mais distante. Então, existem casos clássicos, como, por exemplo, do Santo Antônio de Pádua, né? Que ele estava dormindo na sua... Não, o Santo Antônio de Pádua estava, acho que, fazendo uma preleção na igreja, estava pregando lá, e aí, de repente, ele fica mais quieto, assim, meio sonolento, e ele vai, em perispírito, até a outra cidade, que, se não me engano, era Lisboa, para defender o pai dele, que estava sendo acusado injustamente, né? Então, as pessoas viram ele lá. Então, sabiam a hora que estava acontecendo aquilo, e as pessoas aqui na cidade de Pádua estavam vendo o corpo físico dele. Então, é bicorporidade, né? Estavam vendo lá, no mesmo momento que estavam vendo aqui. E assim, vários outros fenômenos, né, que foram registrados, tem a da senhorita Saget, que a gente já comentou aqui outras vezes, que ela era uma professora, e ela desdobrava assim próximo, né, às vezes numa outra sala e tal, e as meninas do colégio viam ela em desdobramento e tal, aí tem todos os detalhes, né, que são comentados, né, que daí a gente não vai se alongar muito nesse ponto, né. Então, não sei se querem fazer mais alguma complementação. Então, não, eu acho que é perfeito, é isso mesmo, porque para quem está assistindo, vai assistir o vídeo nosso depois para entender bem isso, que é uma capacidade, que a senhora falou, de apresentar o corpo físico e mais o corpo espiritual, uma parte tangível, de tangibilidade. Então, aí, só para ficar claro isso aí, que ele é um fenômeno que está com o espírito encarnado. Então, ele está encarnado, ele apresenta o corpo físico encarnado, porque o espírito pode apresentar também, mas aí é outro fenômeno. Mas é uma capacidade que tem da pessoa encarnada, deixar o corpo dele numa certa letargia ou sonolência, e ficar tangível em outro local onde todo mundo vê. É um fenômeno de materialização mesmo. As pessoas que estão no outro ambiente, não importa a distância, tem alguns casos que eles falam de milhares de quilômetros, que aparece tangível lá simultâneo, e as pessoas comprovam que o corpo, que aquele o encarnado está aqui, no tal local ali, que a senhora falou do Antônio de Pádua, que ficava meio sonolento, que fica meio... Né? Sempre tem que ter essa, vamos dizer assim, abaixar um pouquinho as questões do corpo físico para eles apresentarem o local. E as pessoas comprovam isso. Então, o nome já vem da bicorporidade. Aqui no Brasil tem o exemplo do Eurípides Barçanufo. Barçanufo, é isso. É bem clássico mesmo. E ele foi fazer a cesárea lá, inclusive ele atuando, né? Parto, né? Naquele tempo, cesárea, parto. Fazer cesárea, mas ele foi fazer um parto. Aí, quando a pessoa foi voltando, que ele estava indo falar, né? O corpo dele normal, a pessoa falou, mas você já teve lá e tal, já fez o parto, tudo, tá? Esse é bem clássico aqui no Brasil, né? Que é mais recente. E assim como ele está rico aí, a literatura tem muito, né? O espiritismo vai ver bastante casos disso. Então, na verdade, então, são dois fenômenos. Um anímico, né? Bom, os dois são anímicos, né? Eu acredito. Então, sim. Um é o fenômeno da emancipação da alma, que esse todos temos, mas não temos como comprovar porque não é visível, né? E o outro fenômeno, que é a da materialização, como o Pereira comentou, né? Para que esse corpo emancipado seja visto, né? Então, não se sabe exatamente como isso funciona, mas eu acredito que seja do próprio ectoplasma, né? O corpo vital, digamos assim, que se adensa mais, né? E se torna visível, né? Mas é uma coisa feita assim, espontaneamente, né? Digamos assim. A pessoa está pensando lá naquela pessoa, naquele lugar, no caso dele está porque ele defendeu, eu quero para defender o outro valor. O pai, o pai, né? Aí ele pensando lá, de repente ele fica e vai lá, e todo mundo vê ele defendendo, né, fazendo defesa que estava quilômetros, milhares de quilômetros de distância, e consegue defender, né? E interessante, por exemplo, esse do Eurípides, que ele foi atender a conhecida dele que estava
trabalho de parto, ele nem sabia, aqui em vigília, ele não sabia que a pessoa estava lá necessitando dele, mas ela provavelmente pensou nele e falou para o marido, vá lá buscar o Eurípides, né? Então, nesse momento, houve uma comunicação, né, que a gente não conhece bem esses detalhes, mas houve por alguma sintonia, ele percebeu isso, foi imediatamente lá, enquanto o marido estava vindo, no corpo físico, lógico, né? Ele foi em perispírito lá, se adensou, se apresentou para ela, fez o parto e voltou para o corpo, né? Enquanto isso, os alunos dele, que ele estava dando aula nesse momento, né? Os alunos viram que ele ficou sonolento e tal, mas depois é normal, né? Até a gente sabe, tem professor que às vezes manda, passa a lição aí, ele fica dando um cochilo ali, e eu acho que os alunos acharam normal, né? E aí, depois, quando ele voltou, ele disse para os alunos, tá? Daqui a pouco vai chegar aqui uma pessoa me chamando para ir atender o parto. Ah, dali passou uns segundinhos, chegou o homem todo esbaforido lá. Ah, vem atender minha mulher que está aqui sofrendo no parto lá. E ele diz, né, já fui, né, atender. E o marido não acredita, como? Já foi, eu vim, só tem uma estrada, eu vim por ela e você não foi. E aí ele teve que voltar lá para que o marido percebesse, né? Mas, enfim, já nos alongamos muito, né, nesses comentários. É que é um tema bem interessante, e acho que só para a gente finalizar, quando vocês falam emancipação da alma, vocês falam do popular desdobramento, certo? Então, a diferença entre o desdobramento e a bicorporeidade é que o desdobramento seria só em espírito e a bicorporeidade ele materializa lá no local, certo? O perispírito se materializa, que é um corpo é espiritual, ele se torna visível, né? Pelo menos visível. É um efeito físico. É um efeito físico. Isso que eu queria comentar aquela hora que acabei me perdendo. Então, são dois fenômenos. Um é de emancipação da alma e o outro é o efeito físico de materialização, né? Digamos assim, né? Que pode ser, às vezes, é só visível, não é exatamente tangível, que foi comprovado na senhorita Saget que as meninas passaram a mão, assim, nesse segundo corpo, né? Que estava sentado lá numa cadeira, enquanto o corpo físico estava lá no jardim. As meninas passaram a mão para ver se dava para tocar e elas viram que tinha uma certa resistência, mas dava para atravessar a mão através desse corpo, né? Quer dizer que ela não ficava assim tangível, mas ficava visível. E acho que a gente, bem no início também desses fenômenos, a gente tem ainda dupla vista, né? Que também seria enxergar um outro local, né? Dupla vista faz parte do fenômeno da emancipação da alma, mas não obrigatoriamente o perispírito vai até lá, né? Ele se expande e aí ele consegue visualizar coisas que normalmente não visualizaria, né? Como se estivesse no plano espiritual, por exemplo, né? Então, a gente não sabe até que ponto, né? Aí são vários graus, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, pela dupla vista, você tem uma percepção de que o outro está sentindo uma dor, ou que o outro está triste, e às vezes até por telefone e tal, né? Então, até que ponto você emancipou isso, só se expandiu, a gente não tem ainda como saber tudo bem certinho, né? Mas a gente sabe que a gente chama de dupla vista quando a pessoa está ali consciente, conversando, não é em sonolência, nem em estado alterado, assim, né? Mas ela fica com um olhar um pouco diferente, como se estivesse enxergando através da pessoa, né? E ela percebe coisas que normalmente não perceberia, né? A respeito dessa pessoa com quem ela está conversando e às vezes até a distância de alguém, por exemplo, né? Essas pessoas que vêm à sorte e tal, algumas, né? Tem relatos no livro da Revista Espírita, nós já vimos isso, tinha um homem que tinha essa capacidade de dupla vista, e ele pegava sempre um copo e olhava no fundo do copo, né? Para ali, era uma forma dele se concentrar, e aí ele conseguia, pela dupla vista, perceber várias coisas a respeito daquela pessoa que tinha feito uma consulta, enfim, alguma coisa, né? Porque a pessoa pode também, entrando na emancipação, com a dupla vista, ele pode, ele pode ter só um pressentimento, está percebendo aqui, sentindo, mas não está lá. E ele pode também, na emancipação,
ele está lá, ou no mundo espiritual, ou no mundo terreno, vendo as coisas lá presencialmente. O perispírito dele está é percebido pelos outros espíritos que estão no local que está lá. Mas só que não é no terreno, que daí tem que estar com o fenômeno, que é da materialização, para ver a microcorporidade. Mas a dupla vista também, ela pode ser simplesmente, é como se estivesse vendo a distância, de longe, sem estar presente o corpo físico dele lá, sendo visível para aquela pessoa. Pois é, agora a gente não sabe se ele está lá realmente, ele deve estar de alguma forma com o espírito lá. O pensamento, sim, se não perispírito, está. Agora, e também então, por isso que é difícil a gente catalogar bem certinho o que é, né, que se emancipou e foi lá, ou só está visualizando. O próprio Kardec não faz essa classificação bem nítida, porque ele diz que são tudo o mesmo fenômeno. Os espíritos, aliás, falam isso para ele, né? Que tudo faz parte do mesmo fenômeno. Mas até que ponto é só assim uma expansão que consegue enxergar e perceber as coisas, ou a que momento está lá, né? Agora, eu acredito que quando é a distância, geralmente ele vai lá, né? Se ele está percebendo alguma coisa, mesmo que ele esteja aqui conversando, e isso acontece com os médiuns, né? Que têm essa capacidade, eles, durante a sessão mediúnica, né? A reunião mediúnica, eles conseguem perceber situações, às vezes até na casa de alguém, que se você lê o nome daquela pessoa, né? Eles conseguem perceber na casa daquela pessoa, às vezes, questões só espirituais, né, por exemplo, aí depende da capacidade do médium, né, então, nesse momento, ele estaria em perispírito lá, só que ninguém vê, né, mas ele percebe, às vezes, situações lá, tô vendo que tem muitos espíritos lá, em torno daquela pessoa, ou perto de um familiar, alguma coisa, eles conseguem perceber. Então, como que percebem? Porque o seu perispírito foi lá, mas, no entanto, ele não está dormindo, ele está lúcido, está conversando, está né, explicando tudo aquilo que ele está vendo. Então, tudo são níveis, né, de emancipação, mas, como diz o Kardec, faz parte do mesmo fenômeno. Muito legal. É um tema que dá um seminário, né? Com certeza. É um tema que dá um seminário. Se eu não me engano, na revista de 59, se eu não me engano, nós estudamos um caso que o rapaz, inclusive, ele foi até o amigo e almoçou, não sei se ele almoçou, lanchou com o amigo dele lá, nesse fenômeno de bipolaridade. Ele ficava na casa, que era almoçava, todo mundo ia andava, foi na padaria, tudo. Depois que foi entender que ele realmente era. Mas ali eu acho que não era. Não sei se era uma coisa que era no espírito, né? O espírito também pode ficar agindo. Mas aí não é encarnado, né? A bicorporidade quando fala do encarnado. Ele não era encarnado? Então é bicorporidade. Eu Então, acredito que era, Pereira. Ele só morava no campus de uma faculdade diferente. Ele era lá no campus da faculdade e ele foi visitar o amigo. Tem que ficar diferente. Então é bicorporidade. Bicorporidade. Interessante, né? Nossa, um tema muito, muito legal. Com certeza dá um seminário. Então, vamos continuar aqui. Vou passar a bola para o Pereira, ler os primeiros slides para nós. É um teminha um pouco longo. Se não der tempo da gente terminar hoje, a gente passa para a próxima. O importante é o debate. Então, o tema é Maria de Agreda, fenômeno de bicorporeidade. Pereira, continua para nós, por gentileza? Então, vamos lá. No compêndio histórico que acaba de ser publicado sobre a vida de Maria de Jesus de Agreda, encontramos um fato extraordinário de bicorporeidade, que prova que tais fenômenos são perfeitamente aceitos pela religião. É verdade que, para certas pessoas, as crenças religiosas não têm mais autoridade do que as crenças espíritas. Mas quando essas crenças se apoiarem sobre as demonstrações dadas pelo Espiritismo, sobre as provas patentes que ele fornece, por uma teoria pessoal de sua possibilidade, sem interrogar as leis da natureza e de sua realidade, por exemplos análogos e autênticos, será forçoso render-se à evidência e reconhecer, fora das leis conhecidas, a existência de outras que ainda pertencem aos segredos de Deus.
Maria de Jesus nasceu em Agreda, cidade da Castela, em 2 de abril de 1602. Só queria comentar, a cidade da Castela. Castela geralmente era a região da Espanha, né? Provavelmente é isso mesmo, né? De pais pobres e de virtude exemplar. Muito jovem ainda, tornou-se superiora no mosteiro da Imaculada Conceição de Maria, onde morreu em estado de perfeição espiritual. Eis o relato que se acha em sua biografia. Isso de estado de perfeição espiritual significa que ela era uma pessoa bem espiritualizada, né? Boa, etc. A perfeição perfeita, né? Relativa, né? Digamos assim, né? A gente sabe que não é absoluta. Por maior que seja a nossa vontade, aí já é a biografia dela, né? Por maior que seja a nossa vontade de resumir, não podemos deixar de falar aqui do papel absolutamente excepcional de missionária e de apostolado que Maria de Agreda exerceu no Novo México, Castelo do México. Né? O fato que vamos narrar, cujas provas incontestáveis provariam por si sós quão elevados eram os dons sobrenaturais com que Deus havia enriquecido sua humilde serva e com ardente zelo que ela nutria no coração pela salvação do próximo. Nas suas relações íntimas e extraordinárias com Deus, ela recebia uma viva luz, com a ajuda da qual descobria o mundo inteiro. A multidão dos homens que habitavam entre os quais os que ainda não haviam entrado no seio da igreja e estavam em evidente perigo de perder-se para a eternidade. À vista da perda de tantas almas, Maria de Agreda sentia o coração partido e, em sua dor, multiplicava preces fervorosas. Deus a fez saber que os povos do Novo México apresentavam menos obstáculos para a sua conversão que o resto dos homens. E era, especialmente sobre eles, que a divina misericórdia queria derramar-se. Esse conhecimento foi um novo aguilhão para o coração caridoso de Maria de Agreda, que do mais profundo de sua alma implorou a clemência divina em favor desse pobre povo. O próprio Deus lhe ordenou que orasse e trabalhasse para tal fim. E ela o fez de maneira tão eficaz que o Senhor, cujas razões são impenetráveis, operou nela e por ela uma das maiores maravilhas que a história pode relatar. É claro que aqui a maneira que quem está colocando isso aqui foi normalmente uma pessoa da Igreja Católica. Você está falando só de Deus, né? Nós sabemos que são espíritos. Né? Realmente, até no comentário da Sônia ali, que é interessante, ali da perfeição espiritual, aos nossos olhos, né? Até dá para comparar ela com a Madre Teresa de Calcutá, né? Que aos nossos olhos tinha uma perfeição espiritual, né? Para nós perfeita. Mas lógico que na escala espírita não somos nós que vamos, né, catalogá-la e colocar em alguma posição, mas com certeza está um pouco uns níveis acima da gente, pelo desprendimento e ajuda ao próximo que se demonstra. Dá para entender bem claro aqui que o relato é de uma pessoa que era ligada à igreja, né? Ligada à Igreja Católica. Certo dia... Pereira, só antes de você continuar, que é um dos pontos que eu sempre trago para o pessoal, a gente para refletir, que esses fenômenos eles acontecem em todas as religiões. Então ela era madre e era superior do mosteiro, né? E não sei, né? A gente não, talvez a biografia conta, eu não sei se conta, mas ao invés, né, de quando esses fenômenos começaram a acontecer com ela pedir para Deus o que a gente costuma observar, tire de mim, não quero, né? Aparentemente ela deu continuidade ali, né, e desenvolveu mais ainda. Então isso acontece em todas as religiões, né?
os fenômenos dos espíritos, eles não é facultado exclusivamente ao espiritismo, né? Eles é inerte da raça humana aqui, de nós, criação de Deus, independente da religião que professa. Certo dia, tendo o Senhor arrebatado em êxtase, no momento em que orava insistentemente pela salvação daquelas almas, Maria de Agreda sentiu-se, de repente, transportada para uma região longínqua e desconhecida, sem saber como. Achou-se, então, num ambiente que não era o da costela, e experimentou os raios de um sol mais ardente que de costume. Homem... veio aqui pro México, né? Pelo que eu entendi, né? Veio para cá, Novo México. É verdade. Não sei se veio para uma região mais tropical, né? Eu não sei, eu acho que o Léo está pesquisando lá, Novo México, né? Esse é um estado americano, né? Só que né? ele fica próximo ali do México, né? E ali é uma região quente mesmo, né? Ali pelos lados do Texas, ali, toda aquela parte ali mais ao sul, ele é quente pra caramba. Isso, então, daí, e viu pessoas de uma raça, devia ser índios, né, talvez. Na época de pessoas simples lá, com certeza tinha muitos dos descendentes ali ainda, né? Vamos ver o que fala aqui. Então, ela contando que ela se transportou para esse local. Homem de uma raça que jamais tinha encontrado, estava diante dela. E Deus lhe ordenava que satisfazesse seus caridosos desejos e pregasse a lei e a fé santa daquele povo. A estática de Agreda obedecia à ordem. Pregava a esses índios em sua língua espanhola. E os infiéis entendiam como se lhes falassem em sua língua materna. Olha que interessante aqui, Pereira. Ela pregava aos índios, né? Porque ali o México ali foi colonizado ali por espanhóis, né? Então já tinha sido descoberto nessa época. Né? Então, com certeza, tinha muita povoação que já falava a língua espanhola. Mas ela pregava na língua espanhola e os infiéis entendiam como se ela lhes falasse em sua língua materna. Para ver a capacidade né, de pensamento que ela transmitia que o pessoal conseguia compreender perfeitamente. Não, mas isso é uma potencialidade que tem do espírito, é o pensamento, eles começam o pensamento. Então, isso está no relato, inclusive, não lembro o livro agora, que Bezerra de Menezes, lá, que comenta essa história que o espírito estava falando, no grupo mediúnico é assim também, o espírito, quem estivesse ouvindo o espírito está falando uma língua nativa dele lá e tal, o médium está entendendo em português e está mentindo em português. Inclusive, o Kardec coloca, quando ele fala no próprio livro dos médios, quando ele estuda esse fenômeno, ele fala, é muito mais fácil você falar assim, que é o pensamento está colocando em nova língua, do que você fazer na língua do espírito, porque daí ele tem que entender a língua. Por exemplo, se a pessoa não entende língua nativa, ele vai para o pensamento, ele entende, o espírito repete o pensamento e ele fala. Então, mas você vê que quem fez essa tradução para a língua indígena foi ela mesma. Sim, automático, do pensamento. Sim, ela provavelmente não conhecia aquela língua, pelo menos nessa encarnação, né? E ela conseguiu falar para eles na língua deles. Mas se alguém estivesse ouvindo de fora, outra pessoa estivesse colocando, ia ver ela falando espanhol e eles entendendo na língua nativa. Ela não estava falando a língua dele, estava falando espanhol, porque é pensamento que é produzido automaticamente por outra língua. Mas ela estava materializada lá, Pereira. Tem corporidade, então, mas o perfil... Não, ela saía o som da voz dela e os índios escutavam, não é que os índios... eu acho assim que ela automaticamente fazia essa translação, né? Assim. No slide diz o seguinte, ó, pregava a esses índios em sua língua espanhola. Ela pregava em espanhol. E os infiéis entendiam como se ela lhe falasse em língua materna. Eu entendi conforme o Pereira, ela pregava em espanhol e aqueles lá que nem entendiam o espanhol, eles conseguiam compreender ela como se estivesse falando em guarani lá, o nosso, né? Porque como isso ia acontecer?
Mas porque dali nós Pensamento. estamos falando do encarnado. O encarnado está Hã? aqui. Não é materializado lá, mas é o espírito dela. O Sim, espírito dela, ó, ela está encarnada aqui, mas é o espírito dela está então, colocando pensamento e pensamento. Ela capta. mas eles estão encarnados lá. Os índios estão encarnados lá. Se eles ouvissem ela falar em espanhol, eles não iam entender nada. Eles ouviam ela falando a língua deles. Então, quem fazia essa tradução era ela em espírito. Tem lógica também. Porque senão, como? Se chega alguém aqui e fala em espanhol e eu não entendo espanhol, não vou entender nada. Aham. Porque o fenômeno não era com os índios, o fenômeno era com ela. Eles eram índios normais. Então, Não é questão de pensamento. Se você vai lá, encarnado, e fala com os índios. Mas o espírito, quando ele chega no mediúnico, ele está falando. Mas eu estou ali. Mas Pereira, lá. Alguém de português. Sim, mas quem é que faz a tradução? São os que estão ouvindo? Não, é o médium. Ali eu concordo com você, porque ali tem um fenômeno. Não tem nada a ver com quem está ouvindo. Ele está materializado, né? Quando está materializado, tem que. Então. Ali, não era um fenômeno mediúnico. Sim, ali ela era, ao mesmo tempo, anímico, mas estava fazendo um trabalho mediúnico também, porque ela automaticamente traduzia e falava, talvez até por interferência de algum espírito, não se sabe, mas o som que saía dela era um som da língua indígena, porque os índios eram encarnados normais lá, e não havia fenômeno. Estavam vendo ela, né? Materializada. Sim, estavam vendo ela e ela estava falando em indígena. Se ela estivesse falando lá no espírito, sem materialização, aí tudo bem. Aí daria para entender isso. Então. Sim, mas não era? Vamos ver se ele fala mais alguma coisa. Vamos ver aí. Seguiram-se conversões em grande número. Voltando do êxtase, olha lá. Esta santa mulher se achava no mesmo lugar em que estava no começo do arrebatamento. Claro, voltou lá no lugar onde ela estava em oração. Né? Não foi apenas uma vez que Maria de Jesus desempenhou esse maravilhoso papel de missionária e de apóstolo junto aos habitantes do Novo México. O primeiro êxtase do gênero ocorreu em 1622, mas foi seguido de mais 5 êxtases do mesmo tipo, durante cerca de 8 anos. Pereira, só para a gente, né, não confundir ali, o êxtase aí também é outra coisa, né? Um outro fenômeno espírita, né? Só para quem está lendo ali não confundir ali que o êxtase, sim, mas o êxtase na verdade, também faz parte da emancipação da alma. É um nível mais profundo, como a gente falou, eram vários níveis, né? E o êxtase é o mais profundo, então é considerado êxtase, aí no caso, não sei se pelo espiritismo seria exatamente êxtase, mas é porque ela se elevou tanto a Deus, pediu com tanta força, que eles consideram que ela estava em estado de êxtase, né? Não era um estado de sonambulismo puro, né? Porque o primeiro grau seria o sonambulismo, né? Provavelmente aí ela não ficou em semi-vigília, deve ter ficado totalmente desacordada, queremos dizer, né? Porque daí, quando ele falava lá dos outros, ele ficava assim, meio sonolento, meio colocado ali, aí quando você entrou no estado profundo. Sim, porque aí fica totalmente como se estivesse morta ali, né? Digamos, o corpo físico, né? Mas o êxtase, então, ele não é um arrebatamento do espírito para níveis superiores? Geralmente por isso que eu digo, mas é porque ela entrou em contato com os espíritos superiores, tanto que ela diz, Deus ordenou, né, quer dizer, os espíritos superiores, né, ela entrou em contato com esse espírito, tanto que ela pediu a Deus por aqueles, né, que ela se comoveu, né, por saber que eles iam se perder, e que teriam oportunidade mais facilmente que os outros de se converter, então ela pediu com muita vontade, ela fez uma ligação com os espíritos superiores, né? Então, de lá é que ela conseguiu, eu acredito que foi aí uma mistura de fenômeno anímico e mediúnico, porque ela foi orientada pelos espíritos superiores e talvez até esses espíritos superiores que tenham ajudado nessa tradução, digamos, para a língua indígena. A gente não sabe como isso funciona exatamente, né?
mas é possível que eles tenham interferido nesse processo, né? E ela ali funcionou, embora estivesse com fenômeno anímico na questão da materialização ali, ao mesmo tempo ela estava servindo de intérprete dos espíritos superiores, né? Eu acredito. É bem interessante isso. Vamos ver uma parte aqui. Parecia, né? O primeiro êxtase do gênero ocorreu em 1622, mas foi seguido de mais 5 êxtases do mesmo tipo, durante cerca de 8 anos. Maria de Agreda encontrava-se frequentemente nessa mesma região para continuar seu apostolado. Parecia-lhe que o número dos convertidos tinha aumentado prodigiosamente e que uma nação inteira, com o rei à frente, estava resolvida a abraçar a fé em Jesus Cristo. Ela via ao mesmo tempo, mas a grande distância, os franciscanos espanhóis que trabalhavam pela conversão desse novo mundo, mas que ainda ignorava a existência desse povo que ela havia convertido. Olha que interessante. Vamos deixar amplo esse tema, né? Mais do que já está. Imagina, ela ia lá, então, durante 8 anos, ela teve 6 ocasiões, né? A primeira e depois mais 5. Então, foram 6 ocasiões em 8 anos. Então, era menos de uma por ano. Ela aparecia lá, fazia pregação, fazia conversão e tal. Qual a probabilidade, né, desse povo que está lá aceitá-la como um deus, né? Já eram indígenas, né? Já tem suas crenças assim mais Deus Sol, Deus Lua e tal. Uma pessoa que aparece lá de vez em quando e faz uma pregação daquela forma que converte para o mundo, para ele se tornaria um deus, né? Vê que interessante essa questão desse fenômeno, vista à luz da doutrina espírita, que é um fenômeno normal na linhagem do espiritismo, mas que para aquele povo que estava recebendo era uma coisa extremamente superior, né? Eu já li esse texto, mas é bem interessante que vai vir para frente aqui, que você vai perceber bem isso que está falando aqui. Tal consideração levou a aconselhar aos índios que mandassem alguns dentre eles, aqueles missionários, pedirem que viessem ministrar o batismo. Pois é, quer dizer que veja como a visão dela estava ampliada, que mesmo ela estando materializada lá, os índios, ela percebia que a uma certa distância dali havia padres franciscanos normais, encarnados, tentando, né, convencer lá, converter, né, os índios lá numa outra região ali perto, né. Então, vê que a visão dela era ampla, né, mesmo ela estando ali materializada, né. Ela orientou o pessoal a ir lá, né? Falou, vão lá para eles virem provar, aqui. Né? Aí que vai ser a prova, né? Porque até agora era ela falando. Então não existia prova, os caras não sabiam. Sim, sim. Aí vai aparecer a prova dela, que ela participou lá. Foi por esse meio que a Divina Providência quis dar uma espetacular manifestação do bem que Maria Agreda havia feito no Novo México por sua pregação no Estado. Porque senão ela falava aqui, mas será que é verdade? Ninguém sabia, né? Era ela relatando. Um dia, os missionários franciscanos, que Maria de Agreda tinha visto em espírito, mas a grande distância, viram-se abordados por um grupo de índios de uma raça que ainda não tinha encontrado em suas excursões. Estes se anunciaram como enviados de sua nação, pedindo a graça do batismo, com grande insistência. Surpreendidos com a vista desses índios, e mais, espantados ainda pelo pedido que faziam, os missionários trataram de saber a sua causa. Claro, porque ninguém conhecia, né? Sim, imagine de onde que ia surgir os índios lá no meio da mata, e chegaram lá, nós queremos o batismo. Meu Deus, que é isso? De onde, né? Porque eles estavam ele tentando convencer aqueles que eles conheciam, agora ia aparecer da mata lá. Como? Era estranho mesmo, né? É interessante esse. Os enviados responderam que desde muito tempo, aí que começa, desde muito tempo uma mulher havia aparecido em seu país, anunciando a lei de Jesus.
Acrescentaram que essa mulher desaparecia por momentos, sem que se pudesse descobrir o seu destino. Né? Eles não eram pensados como Deus, que ela via a mulher lá e subia, então não sabia direito. Que eles fizeram conhecer o verdadeiro Deus. Eles aconselharam que fossem aos missionários a fim de obterem para toda a nação a graça do sacramento, que resgata os pecados e transforma os homens em filhos de Deus. A surpresa dos missionários cresceu ainda mais, quando, interrogando os índios sobre os mistérios da fé, os encontraram perfeitamente instruídos de tudo que é necessário para a salvação. Os missionários tomaram todas as informações possíveis sobre essa mulher, mas tudo quanto os índios puderam dizer foi que jamais tinham visto uma pessoa semelhante. No entanto, alguns detalhes descritos da roupa levaram os missionários a suspeitar que aquela mulher portasse atos de uma religiosa. E um deles, que tinha consigo o retrato ainda viva da venerável Madre Luísa de Carrión, cuja santidade era conhecida em toda a Espanha, o mostrou aos índios, pensando talvez que pudesse a mulher apóstolo. Eles, depois de examinarem o retrato, responderam que a mulher que eles havia pregado a lei de Jesus Cristo, na verdade, tinha um véu, como esta, cuja imagem lhe era apresentada, mas que, pelos traços do rosto, era completamente diferente, sendo mais jovem e de grande beleza. Então, alguns missionários partiram com os emissários indígenas para recolher entre eles tão abundante colheita. Após vários dias de caminhada, chegaram ao meio da tribo, sendo acolhidos com as mais vivas demonstrações de alegria e reconhecimento. Na viagem, puderam constatar que em todos os indivíduos daquela raça, a instrução cristã era completa. O chefe da nação, objeto de especial solicitude da serva de Deus, quis ser o primeiro a receber a graça do batismo, com toda a sua família, seguindo o seu exemplo, em poucos dias, a nação inteira. Não obstante esses grandes acontecimentos, ainda ignorava quem era a serva do Senhor, que tinha evangelizado esses povos. E nutria-se uma santa curiosidade e piedosa impaciência por conhecê-la. Sobre... Só um comentário aqui, talvez até polêmico, né? Fica interessante, né? Então, ali pelo efeito da bicorporidade, ela foi para uma tribo lá que quase ninguém chegava, inclusive os franciscanos não conheciam, fez a pregação lá e tal, e conseguiu colocar na cabeça, colocar não, né? Eles aceitaram a questão ali da lei de Jesus, como ele está falando. E hoje a gente vê que não se pode fazer isso, né? Existem algumas tribos, né, que ainda não tiveram contato com o homem, que é totalmente proibido levar um contato com eles, né? E eu acho que a gente está deixando de auxiliar eles numa evolução, seja espiritual, tecnológica, né? Com certeza, então, mas isso é a ideia dos globalistas, vamos dizer assim, né? Os globalistas que acham, mas aí a gente vê que existem interesses escusos por trás, né? Eles querem que os índios fiquem lá intocados, mas eles organizam essas ONGs e vão lá dizendo que dão assistência, mas na verdade eles vão espolhar as terras, né? Pedras preciosas e diversidade lá das plantas, eles usam para fazer remédio, tudo isso, eles aproveitam porque se fazem amigo dos índios, né? E, na verdade, eles estão explorando, e aí quanto mais ignorantes os índios ficarem, isolados do restante da civilização, né, principalmente por ser de outro país, né, para eles melhor. É claro que eles não querem que aí aqueles índios ali se tornem, por exemplo, no caso da Amazônia lá, se tornem brasileiros, cidadãos e possam, porque aí eles vão ver que estão sendo explorados e eles, né, não têm essa noção. Eles acham que eles são tão bonzinhos, vêm aqui, nos tratam bem, nos trazem isso e aquilo, e não tem contato nenhum com ninguém, né? Isso aí é um crime que está sendo feito, né? Mais tarde vai ser, eu acredito que a humanidade vai ver isso como um crime mesmo, né? Porque
como o Lelo disse, estão tirando a oportunidade dessas pessoas, e a gente sabe que algumas, já foi visto isso, o exército que vai na mata, assim, já testemunhou que vários índios pedem, né, que eles querem, né, coisas diferentes, e reclamam que, por exemplo, alguns, até acho que eu comentei isso com vocês outra vez, essas ONGs que fazem, servem de tutores deles, não deixam nem eles usarem panelas normais, então são panelas de barro, eles vão cozinhar, às vezes quebra, arrebenta, a comida vaza toda, né? Mas eles, não, você não pode usar o tipo de panela porque não é da cultura de vocês, vocês têm que continuar sempre nessa cultura. E eles ficam atrasados assim. E a gente sabe aqui no Brasil que existem muitas tribos ainda que são, assim, fazem, por exemplo, até sacrifício de criança, a criança nasce com algum defeito, eles sabem que não tem condição de sobreviver, e eles ou matam, ou enterram, às vezes até viva, porque eles não têm muita noção disso. Falta justamente essa questão moral, né? O cristianismo chegar, e o cristianismo, se a gente for ver, foi o que realmente dá uma alavancada, né, na evolução moral das pessoas, e nesses casos de pessoas que vivem ainda no ambiente selvagem, assim, né, primitivo, é uma diferença enorme, né, porque imagine, nasceu um filho, uma criança com defeito, às vezes até gêmeos, por questão de cultura, não, é gêmeos aí, porque é uma coisa muito ancestral, né, que nem você vê, assim, por exemplo, um animal, né, uma cabrita, por exemplo, dá 2 filhos, né, tem filhos gêmeos. Aí, às vezes, um deles definha, porque é mais fraquinho e a mãe consegue só alimentar um, né, e o outro definha. Então, eles têm essa noção ainda muito primitiva, né, então eles acham que não, então vamos sacrificar um para que o outro possa vingar, porque senão a mãe vai ter que amamentar dois, os dois vão ficar fraquinhos, né. Então, até isso eles fazem, eles sacrificam os próprios filhos, né? E você vê que isso é uma coisa absurda, e isso acontece aqui no nosso país. O que mais eu fico, às vezes, meio indignado com isso, é que a pessoa ligada, às vezes, que não é do espiritismo, normalmente espíritas, apoiarem questões desse tipo. Porque o espiritismo é bem claro. Existe uma lei que é a lei do progresso. Nós somos espíritos nascidos para evoluir, sempre. A evolução, ela vem a primeira parte intelectual, a moral, junto, positivamente, mas é da lei. Então, você negar, que a Sônia falou, negar o acesso ao progresso para essas pessoas, de uma educação mais adequada, fazer, respeitar, concordo, você respeitar os dados, de ser devagar, não chegar nada de imposição muito grande, né? Que tem que ser meio, vamos dizer assim, de uma maneira bem gradual também, né? Porque o choque cultural é muito grande. Sim, mas tem que respeitar e tem que entender sim. Isso, que é natural. Sim, porque você vê... Você vê aqui, por exemplo, aqui no Paraná, região aqui, perto aqui de Guarapuava, na região lá, tem os coronéis indígenas lá. Eles estão no meio da civilização, eles estão vendo o povo. Gente, eles têm que incorporar. Estão vivendo, às vezes, até desnutridos lá, tudo, não podem cultivar terra. Eles estão vivendo, o povo, começando com as suas coisas. Até quando vai ficar se tornando ruim? Porque lá está acabando com isso. Pô, é claro que vai acabar. É natural o processo, vai sair da... Sim, as gerações vai melhorando, vai nascendo espírito, já não vai ser mais. Sim, eles querem como assim, é um bibelô ali, é uma coisa, como se fosse um zoológico, vamos deixar ali para todo mundo ver. É absurdo isso. Ele é um ser humano, ele tem necessidades, né, e ambições. A civilização tem que chegar e falar, ó, peraí, você agora está aqui, você tem direito aqui, tem que evoluir. Não tem outro caminho. Sim, você vê que essa questão moral, a Maria de Agreda foi lá e explicou para eles o que é Deus e tudo, aquilo desperta, porque, na verdade, a gente sabe que a gente tem dentro de nós toda essa lei de Deus, né? Então, a hora que você ensina essas pessoas, né, de que não pode sacrificar os filhos, por exemplo, não pode uma série de coisas, que não há necessidade, porque você vai ter ajuda, inclusive, né? Não tá mais no tempo que você era lá perdido, vai ter toda a ajuda aqui para alimentar os teus filhos, etc., e aí abre a cabeça imediatamente. Então, essas questões morais, eu acredito que questões culturais você pode permitir, isso é outra coisa. Agora, a questão moral, você tem obrigação, a questão de caridade, né? Isso aí. Mas eu acho que sim, que hoje, por exemplo, em termos de Brasil, estou falando das regiões mais aqui já do sul, do
sul, aqui da região mais civilizada, vamos dizer. Esses índios que estão dentro aqui, as pessoas vão começar a estudar, muitos mais faculdades. Não deveria ser vendido lá com o índio. Ah, ele é um brasileiro, você é um brasileiro, você está brasileiro, normal com os outros. Ah, mas quer titular porque dá em termos de benefícios, tal. Que é isso? Né? Então, Sim, mas é tudo com interesse próprio, a gente sabe disso, né? Eu que às vezes, É muito triste. eu que às vezes a gente fica meio preocupado é algumas bandeiras, alguns do movimento espírita levantaram essa bandeira também. Né? Mas vamos lá. Essa é a outra polêmica. Porque vem essa coisa, começa a botar o meio ambiente, né, na verdade ficam valorizando mais, quem tem que ter mais valor é o ser humano, né? Entre uma árvore e um ser humano, quem é que tem mais valor? É óbvio que é o ser humano. Né? Se o ser humano precisar, às vezes, derrubar uma árvore para aquecer o seu lar ali, senão ele morre de frio, o que é preferível? É preferível você manter a vida do ser humano, uma árvore depois se planta de novo, né? Bom, vamos lá, porque esse tema é bem extenso também, então, outro seminário que ele deu nela aí. Mas vamos verdade. lá. Mas vamos lá. Sobretudo, aí, claro que todo mundo estava querendo conhecer, né? Porque, nossa, todo chegou lá e curioso, também não sabia da história. Sobretudo o padre Alonso de Benevides, que era o superior do dicionário franciscano do Novo México. Queria romper o véu misterioso que ainda cobria o nome dessa mulher apóstolo, aspirando a voltar momentaneamente à Espanha para descobrir o retiro dessa religiosa desconhecida que havia cooperado prodigiosamente para a salvação de tantas almas. Em 1622, 8 anos depois, em 1630, pôde, enfim, embarcar para a Espanha e se dirigiu diretamente a Madrid, onde então se encontrava o geral de sua ordem. Benavides lhe deu a conhecer o objetivo que ele havia proposto a empreender sua viagem à Europa. O geral conhecia Maria de Jesus, a grega, e conforme o dever do seu cargo, tiveram de examinar a fundo o íntimo dessa religiosa. Conhecia, pois, a sua santidade tão bem quanto a sublimidade dos caminhos em que Deus havia posto. Veio-lhe logo o pensamento de que essa mulher privilegiada bem podia ser a mulher apóstola de que falava o padre Benavides, a quem comunicou suas impressões. Deu-lhe credenciais pelas quais constituía seu comissário com ordem a Maria de Agreda para responder com toda a simplicidade suas perguntas que lhe julgasse por bem dirigir. Com tais despachos, o missionário partiu para Agreda. O cara já pensou, falou, pode ser essa, pode ser ela, né? A humilde irmã se viu assim obrigada a revelar ao missionário tudo quanto sabia com referência ao objeto de sua missão junto a ela. Confuso ao mesmo tempo, dócil, relatou a Benavides tudo quanto lhe tinha acontecido em seus êxtases, acrescentando com franqueza que ignorava completamente o modo pelo qual sua ação tinha podido exercer a tão grande distância. Só queria comentar, isso aí, na verdade, é a vontade, né? Ela tinha tanta vontade que ela conseguiu ir e cumprir a missão que ela se propôs, né? É fantástico isso. É como se tivesse um espírito falando para ela, você tem que fazer isso, ela teve uma intuição naquilo ali, né? E a vontade dela é muito grande, né? E aí ela cumpriu, né, essa, vamos dizer, missão, assim, né? Benavides também interrogou a irmã sobre as particularidades dos lugares que tantas vezes deveria ter visitado e percebeu que ela estava muito bem informada sobre tudo o que se relacionava com o Novo México e aos seus habitantes. Ela lhe expôs os 1000 detalhes da topografia dessas regiões. Ele legendou, servindo-se mesmo dos nomes próprios, como teria feito um viajante depois de vários anos passados nessas regiões. Acrescentou que tinha visto Benavides e seus religiosos várias vezes, indicando lugares, os dias, horas e as circunstâncias e fornecendo detalhes especiais sobre cada um dos mencionados. Quer dizer que ela visitava também os missionários, porque ela sabia onde ele estava, né? Só que aí ela não materializava lá. Ela via como espírito. É porque a gente fala assim, 8 anos.
Ela fala ali dos êxtases, do êxito que ela teve. Mas ela podia simplesmente também, durante o sono, né, quando está dormindo no normal, tá É isso que eu estou achando, porque não foi só 5 dias, né? 5 meses, né, 6 meses que ela 5, falou. 6 dias, não, eu acho que ela ia ficar um período, né? Pois é. Impressionante isso. Compreende-se facilmente o alívio de Benavides por ter finalmente descoberto a alma privilegiada de que Deus a tinha servido para exercer sua ação miraculosa sobre os habitantes do Novo México. Antes de deixar a cidade de Armênia, Benavides quis redigir uma declaração de tudo quanto havia constatado, quer na América, quer em Agreda, mas nas suas conversas com as servas de Deus. Nessa peça, exprimiu sua convicção pessoal no tocante à maneira pela qual a ação de Maria de Jesus se fizera sentir nos índios. Inclinava-se a crer que tal ação tinha sido material. Sobre o assunto, a humilde religiosa sempre guardou uma grande reserva, apesar dos incontáveis indícios que levaram Benavides a concluir, pelo que antes dela já havia concluído o confessor da serva de Deus, indícios que pareciam acusar uma mudança corporal de lugar. Maria de Agreda sempre persistiu em crer que tudo se passava em espírito. Na sua humildade, era fortemente tentada a pensar que o fenômeno passava de mera alucinação, embora de sua parte inocente e involuntária. Mas seu diretor, que conhecia o fundo das coisas, pensava que a religiosa fosse transportada corporalmente em esses, aos locais de seus trabalhos evangélicos. Apoiava sua opinião na impressão física que a mudança de clima provocara em Maria de Agreda, na longa série de seu trabalho entre os índios, e na opinião de várias pessoas outras que ela consultara em grande segredo. Seja como for, o fato permanece sempre como um dos mais maravilhosos de que tem falado nos anais dos santos, e é muito apropriado para dar uma ideia verdadeira, não só das comunicações divinas que recebia Maria de Agreda, mas também de sua conduta, de sua amável sinceridade. Olha só, né? Aí, você vê, ela quando entrava ali, para ela, aquilo era uma manifestação dela, ela estava vendo que ela não Sim, existia. mas você vê a conclusão que o padre Benavides teve? Ele achou que ela era transportada em corpo físico até lá, porque ele não tinha noção, né, de que existe o perispírito e tal. Então, se ela aparecia em corpo lá, foi porque era que Deus transportava ela até lá, né, em corpo físico. E a gente sabe que não, né? Porque tem a diferença de fuso horário, né? Quando ela estava dormindo, era horário que era dia lá aqui na América, né? Pode ser. Então, ela ficava dormindo lá. Agora, teria que olhar, isso eu acho que ele não pediu para ninguém olhar para ver se ela estava em corpo físico lá, né? Não sei se eram celas que ninguém, uma não olhava na cela da outra, não sei, né? Mas podia ter feito esse tipo de pesquisa, né? Vamos ver se ela está ali mesmo, né? Mosteiro geralmente tem a clausura, né? Vai ter mais coisa para frente aqui. Interessante. Isso aí, Pereira. Olha aí, ó, que tema interessante da gente estudar, né? Esse é o nosso objetivo, trazer aí, vamos dizer assim, alguns fatos, até para despertar um pouquinho o interesse, né, das pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais dessa filosofia espírita, essa doutrina tão rica, que traz aí para nós, e como demonstra o texto, sem nenhum preconceito em termos de religiões, né? Mas o Espiritismo não tem preconceito nenhum, a gente está falando num texto da Igreja Católica, que muitas pessoas poderiam criar um certo preconceito, não, mas isso aí foi do anal católico, foi colocado, não. A doutrina espírita não tem nenhum preconceito, e o Vera colocou no começo, já comentou aí, os fenômenos ditos espíritas não é uma coisa exclusiva do espiritismo. O espiritismo apenas codificou, a filosofia codificou tudo isso. Mas é um fenômeno que ocorre independente do credo, da religião, técnico, condição moral. Tem, é um fenômeno
É uma lei, é universal, vamos dizer. Um fenômeno da natureza, né? Natureza, Você pode dizer, do ser humano, né? Ser humano. Bom, então tá aí, pessoal. Então vamos aproveitar esses nossos momentos agora para agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos concede de conhecer e aprofundarmos essas leis, como foi colocado agora, lei da natureza. E o texto também começa dizendo que muitas coisas ainda não conhecemos. Não é porque nós não conhecemos que elas não existem. Existem. Pouco a pouco, muitas desses fenômenos ditos vão sendo conhecidos e vai tirando esse véu da ignorância. Por isso, agradecemos sempre a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso filho, que traz, através do Evangelho, caminho de conhecer as leis divinas. E para tirar o véu da nossa ignorância, veio o advento do Espiritismo. E aí sim, demonstram para nós esses ditos fenômenos sobrenaturais de uma maneira clara e objetiva. Por isso, nosso agradecimento sempre ao Hipólito Leandro Lizar, ao Allan Kardec, que nós conhecemos, por nos deixar, nos trazer essa codificação tão rica, que faz que assim possamos entender cada vez mais o Evangelho de Jesus de uma forma clara, racional e objetiva. Nossos agradecimentos, nossos pensamentos, como foi colocado no início do nosso trabalho. Sim, Allan Kardec era um professor. Aí está o seu legado como professor, como mestre. Né? Era conhecido, professor e mestre pestalozzi, estudado. E, devido a esse seu conhecimento de professor, conseguiu, de uma maneira clara e objetiva, nos deixar a filosofia espírita. Obrigado, Kardec. Jesus também, o único título que ele aceitou foi de mestre. Que ele também, não como um professor normal, acadêmico, não, mas um mestre, que sem escrever uma única palavra, deixar por escrito, deixou para nós o Evangelho. Obrigado, então, a todos estes mestres, assim como os outros, que nós temos conhecimento e dedicam ao estudo e aperfeiçoamento, e, como professor, a transmissão desse conhecimento àqueles que a buscam. Obrigado a todos estes mestres, professores. Sejam aqueles que nos trazem as instruções do filho, ou aqueles que nos trazem as instruções do mundo espiritual. E como sempre, deixamos aqui a nossa vibração para o nosso país, para toda a nossa comunidade. Vibramos para que cada vez mais possamos e nos aperfeiçoando do mal e assim encontrando, se aproximando, evoluindo de Jesus, nosso mestre, nosso Deus. Obrigado, que assim seja, e até a próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita.